Então, ó, aqui a gente vai, dentro dessa questão da inferência, inferência estatística, a gente vai usar exatamente o que ele, né, o que lá o material do seu professor mostrou a respeito de usar esses parâmetros e vamos ver como é que se encaixa o uso desses parâmetros aí, né, dos estimadores e por aí vai. Então ele fala o seguinte, ó, o conteúdo em litros de garrafas de óleo a alimentar segue distribuição normal. Admita que os respectivos parâmetros sejam μ igual a 0,99 litros e sigma igual a 0,02 litros. Nessas condições, qual a probabilidade de o conteúdo médio numa amostra, veja. Então veja, quando ele pede o valor de um estimador, né, ou seja, a estimativa, dentro de uma amostra, é porque os dados que ele deu são da população, porque senão a gente estaria perdido, né? Então ele deu os dados de uma população e o que ele quer saber é o seguinte, se essa amostra representaria essa população ou não, né? Porque normalmente, lembra que quando eu comecei a falar, a gente usa a amostragem para economia de tempo, economia de recursos computacionais, porque normalmente a quantidade de dados é absurdamente grande. Então, a gente vai para a amostra para fazer isso. Só que aqui nós estamos num exercício. Então, nesse exercício, o que o seu professor propôs é que você pegasse os dados da população e entendesse se dentro da amostra a gente obteria a mesma característica em termos de média, desvio padrão e por aí vai. Então, o exercício tem essa pegada aí, né? Aí ele fala, ó, a letra A, né? Então, vamos aqui. Então, a letra A. Ele fala o seguinte, o conteúdo médio numa amostra de 16 garrafas selecionadas para a inspeção seja superior a 1 litro. Nota, a média não chega a 1 litro. E eu quero saber se, nas 16 amostras, o conteúdo médio, ou seja, o parâmetro da amostra, né, o x barra, ele passa de 1 litro. Então é isso que eu quero saber. Aí, primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que pegar, lembrando, né? Deixa eu colocar aqui a equação que a gente vai lembrar uma coisa. Então a gente tem aquele z é igual a x barra menos μ dividido pelo sigma raiz de n. Lembrando que raiz de n é o tamanho da amostra, ou seja, o tamanho da amostra da gente aí são 16 garrafas. Tá? Raiz de n. Certo? Esse sigma sobre, ou melhor, vou botar assim, sigma x barra é o sigma dividido por raiz de n. Tá vendo? A diferença entre o sigma x barra e o sigma é que o sigma vem da população. E o sigma x barra é o desvio padrão para o parâmetro amostral. Então, todas as vezes que você pega o sigma, né, o desvio padrão da população, e divide pela raiz quadrada do tamanho da amostra, você está partindo da população para a amostra. E é isso que a gente tem que fazer. Tá? Se a gente fizer isso, esse z aqui, ó, ele vai ficar assim. 1, que é o parâmetro amostral, menos a média, que é um parâmetro populacional, dividido pelo sigma da população, 0,02, e esse sigma dividido por raiz de 16. Então a conta que nós estamos fazendo é essa. Isso aqui, nas minhas contas, eu obtive isso aqui, ó, 0,005. Não, desculpa, eu obtive 2. 0,005 é o 0,002 dividido por 4. Então, isso aqui é 2. Então, a gente obteve o z igual a 2. Aí, nota. Ah, o 1 é aqui, ó, 1 litro. É que está com a barra em cima, você não vai ver. É 1 litro, quando ele fala assim, ó, o conteúdo médio numa amostra de 16 garrafas, selecionadas para inspeção, seja superior a 1 litro. Tá vendo? O conteúdo médio da amostra. Então, é o x barra.
Não, exatamente, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Ele é um dado da amostra. Você está procurando qual a probabilidade disso acontecer. É isso mesmo. Só que como a gente tem que calcular essa probabilidade, veja, você está falando em x e está correta. Ó, foi exatamente no lugar de x barra que eu coloquei o 1, certo? Só que note, ele é médio. Não é o conteúdo de uma garrafa. Não, é o conteúdo médio de 16 garrafas. Entende? Então é amostral. É uma média amostral. Tudo bem? E aí o que é que entra aqui? Aquela curvinha que a gente já, né, já fez várias vezes. A gente pega a curva normal, o sino lá, né? Lembrando que isso aqui está sempre no zero, marca o 2, e o que a gente quer é isso aqui, ó. Por quê? Porque é superior a 2 quando a gente faz a normalização para o z, né? Aqui é o eixo z, não é o eixo x. Então a gente quer essa área aqui, ó. Eu olhei essa área na tabela que eu tenho e essa área aqui deu 0,0228. Certo? Então aqui tem que prestar muita atenção, isso a gente já tinha falado, em qual tabela você está usando. Tá? Então, toma cuidado com a tabela que você está usando. Se de repente na tabela trouxer essa área aqui, ó, que eu estou pintando em amarelo, ela traz uma certa área aqui que eu vou chamar de A. Se eu quero calcular a área em verde, eu faço 0,5 menos a área A. Então, isso aqui seria 0,5 menos a área A. Aí dá o 0,0228. Então tem que tomar muito cuidado com qual tabela você está trabalhando, tá? Tranquilo até aí? Aí vamos aqui para a letra B. Então, na letra B ele fala o seguinte: o conteúdo médio, ó, numa amostra de 100 garrafas selecionadas para inspeção seja inferior a 9,85. Veja, quando ele aumenta, olha só como ele aumenta de uma amostra para outra. Numa amostra eu tenho 16, na outra amostra eu tenho 100. Obviamente que quando ele faz isso, Bia, ele está querendo que você faça algum grau de aproximação, tá certo? Ah, então aqui nesse comportamento eu posso fazer tal coisa. Bom, o que é que eu fiz? Eu não fiz isso, certo? Eu resolvi pela própria equação que a gente tinha. Por quê? Porque não pode dar errado. Assim, ao meu ver, não pode dar errado de jeito nenhum. Então, eu fiz a mesma coisa. Eu fiz o cálculo do z, só que agora aqui é o tal do 9,85, 9,85 decilitros. Então, eu tenho que colocar tudo na mesma unidade, obviamente. Então, isso aqui vira 0,985 menos a média populacional, que é 0,9999. Só que agora o que muda é que o desvio padrão da população, que é 0,02, vai estar dividido sobre raiz de 100. Eu obtive esse número aqui como sendo menos 2,5. Menos 2,5. Beleza, e aí o que é que acontece, né? Sendo o tal do menos 2,5. Bom, a gente vai pegar a mesma curva, né, de antes, que é a curva normal, só que a gente vai estar trabalhando noutra região, né? Então, passar a curva aqui. E a gente vai estar trabalhando aqui, ó. Então, o sino, lembrando que aqui é o eixo Z, aqui a gente tem 0, e aqui a gente tem menos 2,5. Menos 2,5. E como eu quero inferior, então eu quero essa área aqui, ó, embaixo. Então, tem que se olhar novamente na tabela e entender qual região da tabela, quando você coloca o valor 2,5, e podemos colocar 2,5, por quê? Porque ela é simétrica.
né? Então, tanto faz eu calcular isso, como eu calcular para cá, ó, essa amarelinha aqui, ó. Tanto faz, essas duas áreas são iguais. Obrigatoriamente, as duas áreas são iguais. Quando eu fiz esse cálculo, eu obtive, ou melhor, esse cálculo, né? Quando eu olhei lá na tabela, eu obtive isso aqui igual a 0,0062, tá? Obtive isso aqui. E tem que ser pequeno mesmo. Por que que tem que ser pequeno? Porque essa curva, né, esse sino, né, a curva da normal, ele chega até 3. Então, entre menos 2,5 e 3 tem pouca área, né? Já estou na rabeirinha do sino, portanto a área é a menor possível, né? É uma área muito pequena, menor possível não, mas é uma área muito pequena. Então a probabilidade de 2, por exemplo, que a gente obteve na letra A, ela é bem maior do que a probabilidade de ser menor do que menos 2,5, ou maior do que 2,5, que é a mesma coisa. E tem que ser maior mesmo. Por quê? Porque eu tenho uma área maior. Então, tendo uma área maior, o resultado da probabilidade vai ser maior. Então, eu obtive esses dois resultados e veja que é o uso direto, né, assim, sem pestanejar, é o uso direto do que está lá na lâmina. Tá? Então, por isso que a gente tem que se acostumar a usar esse dado para que a gente tenha maior habilidade, né, no uso dela. Então, o conteúdo médio da amostra é sempre x barra. Por quê? Porque ele é o parâmetro da amostra. O parâmetro da população, no caso aqui, né, da distribuição normal, é mi e sigma. Já da amostra é x e s. Então, tem que ficar ligado nisso, porque senão você confunde. Porra, agora eu estou trabalhando na amostra ou estou trabalhando na população? Então, é por isso que às vezes a gente confunde mesmo, né? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos na cidade A ou estamos na cidade B? Eu já não sei mais. E isso aqui confunde muito. Então, tem que ir se acostumando, ler, mas com o olho muito atento para saber em que campo você está. Se você está no campo populacional ou se está no campo amostral. E isso é muito importante, tá? Belezinha?